Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, né? Estou fazendo mais um vídeo para o final de semana aqui, na medida em que eu estou com a minha vida completamente sabotada por essa gentinha medíocre, fedorenta e baixo nível, que estão aqui atacando a minha vida privada, me coagindo na rua, sabotando as minhas situações pessoais, assim, uma quadrilha de mongolóides, de retardados, que eu não consigo me livrar dessa gente, não consigo uma ajuda jurídica, uma denúncia, que eles continuam com provocações de baixo nível, uma gente pequena a um nível assim, insuperável, né? E aí, como eu estou com as minhas conexões pessoais sabotadas e poluídas por esse lixo de gente, eu continuo fazendo os vídeos do final de semana aqui também, né? Coisa que eu não programei fazer, mas estou fazendo aqui para ocupar a minha cabeça, ocupar o meu tempo aqui, enquanto eu não me livro desses mongoloides animais, assim, uma gente completamente retardada, e são criminosos que estão aqui, enfim, me perturbando de todas as formas imagináveis e inimagináveis. Enfim, no vídeo de hoje a gente vai finalizar aqui uma lista que eu trouxe para vocês de livros que são influências minhas da época da faculdade e anteriores, né, que eu falei nos dois vídeos anteriores, e nesse aqui vou falar de algumas também posteriores à faculdade, né, algumas coisas que eu li depois e que me ajudaram a ter a percepção política que eu tenho do mundo hoje, tá? Antes eu já mostro para vocês aqui mais uma vez, tá, o meu livro do outro lado de cá, que é o meu novo livro de poemas, tá, que tem o mesmo nome do canal aqui. Então, enfim, quem quiser entrar em contato comigo aí, eu deixo o zap aqui na descrição do vídeo, tá, e pode entrar em contato que a gente troca uma ideia aí, a gente conversa e negocia o livro, tá bom? Enfim, isso se essa gentinha medíocre não atrapalhar via hackeamento aqui também, que é uma das facetas, né, dessa nojeira incomensurável que esses vermes sustentam contra a minha vida aqui. Então, pessoal, vamos lá, tá? Antes de falar dos livros, rapidamente, né? Vou tentar fazer um vídeo para amanhã ou depois de amanhã, tá? Eventualmente aqui, sobre uma crônica do Jabor que eu li aqui, que é uma crônica de 2001, tá? Ou 2011, agora não lembro, acho que é 2001, tá? E que ele fala algumas coisas aqui que são interessantes para pensar o mundo de hoje e também, de certa forma, a cabeça de uma certa direita no Brasil, tá? Então já fico devendo aí, isso se essa gente nojenta não poluir, não estragar aqui, porque eles são os vermes e retardados que são, né? Vamos lá, pessoal, então falando sobre os livros, tá? Vou começar falando sobre alguns aqui que eu li na época da faculdade ainda, para completar a lista do vídeo anterior, tá? E aí finalizo com outros que eu fui lendo posteriormente, né, até hoje, tá? Esse livro aqui, que é o Inéditos, volume 4, Política, do Roland Barthes, tá? É um livro muito interessante porque ele faz várias conexões entre política e literatura, e isso me ajudou muito ali a ir aos pouquinhos desenvolvendo e resolvendo certos dilemas, né, que foram surgindo na minha pesquisa na época da graduação, tá? Para poder tentar conciliar algumas coisas ali, a política com a arte e a literatura com a política e tudo mais, né? Então, o Roland Barthes foi um dos pensadores mais fundamentais da minha trajetória, junto com outros franceses que eu vou citar aqui também, o Foucault, né? o Jean Baudrillard e o Debord, né? E aí eu cito aqui um texto que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que está na página, ele começa na página 31, né? Existe sim uma literatura de esquerda, é o que ele fala. E é interessante porque ele fala um negócio aqui, que eu já citei em outros vídeos do canal, né? E esse raciocínio dele aqui é interessante para poder permitir chegar numa percepção mais ampla, né, do que é ser de esquerda, né? Porque eu fiz um vídeo aqui falando sobre a ideia de revolução, por exemplo, que na esquerda, essa ideia de revolução comparece ligada ao campo da política de Estado, de governo, etc. E na direita, a ideia de revolução aparece na arte, no comportamento, etc. Né? E aí, olha só o que ele diz aqui, na página 36. A literatura de esquerda é uma literatura da inquietação e da recusa. Né? Inquietação e recusa, leia-se crítica, né? Ou seja, está o tempo todo questionando, né? Enfim, e aí ele continua falando exatamente isso. Ele diz: sua atitude é inconformista ou herética em relação a todas as ortodoxias, até as de esquerda, né? E esse é um problema, né, da arte, porque a arte não conhece limite, né?
Inclusive, isso é uma das coisas que norteia esses criminosos que estão atacando a minha vida aqui agora. Essa falta de limite que é oriunda, né, dessa percepção falsa que eles têm e mal trabalhada na cabeça deles lá. E eles acham que cometer crime é arte, né? Enfim. E aí vamos lá, sua atitude é inconformista ou herética em relação a todas as ortodoxias, até as de esquerda. Aí no caso, voltando aqui, né, no caso da ortodoxia de esquerda, ser contra até a ortodoxia de esquerda, gera um comportamento na arte, na literatura, que é extremo a tal ponto que chega um momento que essa literatura e essa arte ignoram qualquer tipo de conexão com, por exemplo, as demandas de necessidade básica das pessoas, né? Isso tem uma importância no sentido de ser uma espécie de motor da criatividade, né? Mas se você se deixa levar por isso e não pensa junto, né, as questões do Estado, as questões de governo, as questões do cotidiano, você começa a falar um monte de bobagem, começa a ficar ali achando, né, que a arte resolve tudo por si mesma, né? E não é o caso, né? Enfim, e aí ele continua. Ela critica, né, a literatura de esquerda, critica os valores da ordem burguesa, reivindica em favor das minorias, protesta permanentemente contra a injustiça, postula abertamente ou não o advento de um novo homem numa sociedade justa, e blá blá blá. Ele cita alguns autores aqui e diz, né, finaliza com uma frase: a literatura de esquerda, citando o Jean Guillain, né, a literatura de esquerda estará sempre fora da ortodoxia. Seu objetivo é formular problemas, impedir o entorpecimento e a esclerose, né? Então, isso aqui denota nitidamente que a literatura, quer dizer, né, o viés de esquerda na literatura, para muitos autores, é um viés revolucionário no sentido do inconformismo, né, desse caráter herético de questionar, né, tudo. E aí, obviamente, que esse questionamento chega também no Estado, né? A literatura e a arte de esquerda, ou mais amplamente, né, uma arte revolucionária, ela vai criticar, vai questionar, vai atacar inclusive o Estado. Qualquer tipo de estrutura mais poderosa vai ser atacada por essa arte, né? E aí, como eu falei, isso gera às vezes um problema, porque tem certos artistas, certos escritores, certos poetas, certos, né, enfim, certas pessoas que enveredam por essa linha, né, sem considerar a outra, que começam a olhar e dizer o seguinte: ó, qualquer coisa que venha do Estado é ruim, né? E isso, de certa forma, está no intestino dessa postura meio ingênua, muito ingênua, da direita neoliberal, né? Que muito dela se acha, né, vanguardista e tal, que o neoliberalismo é a vanguarda do mundo, né? Porque critica qualquer tipo de intervencionismo e regulação do Estado, blá blá blá, né? E aí isso comparece de uma forma ingênua, porque eles começam a atacar o Estado, né, e ficam cegos para qualquer perspectiva mais ampla que está conectada com isso, né? Ou, né, quando é o caso desses bandidos que estão me perturbando, é pior ainda, porque na cabeça dessa gente isso aí é arma para ressentimento, para exercício de ressentimento, para violência, para todo tipo de nojeira que eles estão fazendo contra mim aí nos últimos anos. É uma quadrilha de retardados, bandidos, né, que estão atrapalhando aqui minha vida, me difamando, enfim, porque enxergam essa questão de uma forma completamente mal trabalhada na cabeça, empobrecida, né, e ao mesmo tempo, né, enfim, recheada ali de ressentimento, de pobreza. E aí eu estou aturando essa gente até hoje. Há 10 anos que eu estou aturando esses retardados, me enchendo o saco com isso, né? Vamos lá, pessoal. Então, falando dos outros pensadores de esquerda rápido aqui.Essa gente polui aqui a minha vida de tal forma que eu não consigo fazer o vídeo da forma correta aqui, porque vou perdendo tempo aqui, vomitando enfim, desabafo aqui de ter que aturar o ressentimento dessa gente nojenta, entendeu? É um negócio inacreditável. Vamos lá, As Palavras e as Coisas do Foucault, grande livro. O Foucault é um dos pensadores mais importantes também na minha trajetória, né? Porque ele não é um marxista, né? E ele começou a enxergar outras questões, né, que não são só do Estado, não são só do comunismo, não são só do trabalho,
né? Ele começou a entender como que outras estruturas sociais também têm uma lógica ali de vertical, de controle, de minimização dessa revolução que o Roland Barthes está ponderando aí. Tá? E ele vai falando isso em relação a várias, né? A obra dele é recheada de coisas bacanas nesse sentido, e o Palavras e as Coisas é um dos livros mais sensacionais dele. Tá? Esse aqui eu li na faculdade também. Tá? Vamos lá. Jean Baudrillard, tá aqui o Senhas, tá, dele, que é um livro muito interessante também. O Baudrillard eu li quase tudo dele, tem vários, acho que mais de 20 livros eu li quase todos. Tá? É um grande pensador. E, enfim, eu tenho muita coisa dele aqui bacana. De repente um dia eu faço até um vídeo aqui sobre ele, tá? Esqueci de citar também no início, né, quando eu falei de francês. Aliás, o Adorno não é francês, ele é alemão, né? E aí o Adorno também é um cara importantíssimo na minha trajetória aqui, né? Enfim, li vários trabalhos bacanas dele também. Tá aqui o Educação e Emancipação, que é um livro, né, muito conectado com a filosofia, que pensa o nazismo, pensa a Segunda Guerra, né? E o papel da filosofia nesse esquema todo aí, tá? São dicas aqui, né? Eu repito para vocês, estou fazendo esse vídeo aqui por influência de um trecho que eu vi de uma entrevista do Marcelo Freixo, no qual ele falava, né, sobre como que ele descobriu a política tarde na vida dele, né? E eu me identifiquei com aquilo porque eu também descobri tarde, e isso foi bacana e tal, e aí eu tive a ideia de fazer esses vídeos aqui, tá? Então, continuando, pessoal, o Guy Debord, né, que eu já falei dele também várias vezes aqui, o Sociedade do Espetáculo, que é um livraço, né, e o Debord é uma figura sensacional, né, um grande protagonista aí daquela década de 60 na França, tá? Enfim, vale muito a pena ler o Debord. Provavelmente vou fazer vídeo sobre ele no futuro também, se eu conseguir me livrar desse lixo de gente aqui, né? Esse livro aqui também é muito legal, é um livro que eu achei por acaso assim, numa livraria, né? Um livro do Anselm Yahr, pensador alemão, li na época da faculdade também, reli depois, né? Esse livro aqui eu li 2 vezes. Ele fala sobre a história do situacionismo na França, e tem muita coisa bacana aqui, inclusive para pensar as possibilidades políticas da arte, né? E as possibilidades artísticas da política no sentido bacana, né? Eu citei agora há pouco aqui um sentido ingênuo, esse aqui é um sentido bacana, uma potência aqui de rebeldia, no sentido de melhorar a sociedade, tá? E isso acabou gerando o Maio de 68 na França, como eu falei, né? Então esse livro é muito legal porque aqui ele não fala só sobre as ideias do Debord, mas fala sobre todos os componentes lá do grupo, né? E isso é muito importante. Um dos livros mais importantes da minha vida, né, para entender a política e tal, é a Fenomenologia do Espírito do Hegel, tá? Que esse livro aqui é certamente o livro mais difícil que eu já li até hoje. É um livro que eu demorei 1 ano e pouco para ler, 1 ano e 2 meses mais ou menos. É um livro muito difícil, mas assim, importantíssimo para você entender quase tudo que veio depois ali, né? E de certa forma também o que veio antes, porque, né, enfim, é um livro que dialoga com Kant, dialoga com Descartes, e aí, né, estou falando dos anteriores, e dialoga com Marx, dialoga com Nietzsche, dialoga com o século XX inteiro, chega no Zizek, que é um pensador atual, né, que continua falando aí do Hegel. O Hegel é um cara importantíssimo aí. Então, assim, esse livro aqui é fundamental na minha trajetória, tá? E, bom, enfim, eu deixo essa dica aí. Agora, isso aqui é para gente que tem realmente fôlego, né? Maratonista, né? Porque isso aqui não é qualquer coisa, não. O livro do Marx, obviamente, né? O Manifesto Comunista. A gente passou aí os últimos anos lendo, escutando um caminhão de bobagens sobre o Marx. Então, assim, vale a pena ler o livro do Marx, estudar, mas não só esse. Eu estou citando esse aqui porque eu estou fazendo um resumo. Mas, né, que você puder ler do Marx é importante para você ter uma ideia, né, uma ideia importante do que a gente está vivendo até hoje. E, obviamente, que, né, junto com esses outros autores, com outros autores aí que não estão citados aqui, porque, inclusive, eu não estou mostrando, não vou mostrar todos os livros aqui, porque eu tenho mais de 1000, né? Mas eu estou fazendo uma seleçãozinha aqui bacana para poder deixar de dica para quem se interessa aí de aprofundar isso aqui, tá? Então, obviamente que o Manifesto é um livro fundamental nessa trajetória, tá? Outro autor que eu acho muito legal de ler é o Chomsky, né? E não só o Chomsky linguista, né? Porque ele é linguista, mas também o Chomsky analista de política. Por quê? Dentre outras coisas, porque o Chomsky é um cara
com uma perspectiva crítica dentro dos Estados Unidos, que é o império do mundo, né? São os donos do mundo aí e tal, né? São os, né? É o povo lá, é o país mais poderoso do ponto de vista armamentista, etc. e tal, e ideológico também, né? Porque está interferindo em tudo, cinema, língua, né? E tal. E o Chomsky, ele é um cara crítico lá dentro, assim como o Michael Moore também, então é bacana para a gente não cair nessa perspectivazinha ingênua da direita brasileira de ficar achando que os Estados Unidos querem o bem do mundo e que a gente tem que seguir a cartilhinha deles pra gente aqui, né? Isso é o típico vira-lata do Nelson Rodrigues, que eu prefiro chamar de poodle, né? E aí uma das formas de você acessar coisas bacanas que te permitam não cair nessa ingenuidade são os autores críticos de lá de dentro dos Estados Unidos, né? Como Chomsky, por exemplo, tá? Então tá aqui O Lucro ou As Pessoas, e eu tenho aqui também uns 5 livros dele, né? Já li acho que todos, e é um cara importante, assim como o Michael Moore no documentário, né? Que também é um cara que faz coisas muito bacanas lá e que auxiliam a minimizar essa ingenuidade, né? Que a gente vive aqui na direita brasileira, tá? E nessa de acessar a opinião, né, daquelas figuras e daqueles países que não estão no centro do poder, é legal pegar esses textos, por exemplo, aqui como, tá vendo aqui, esse livro aqui, que chama-se Soberania e Autodeterminação, ele tem discursos feitos por figuras importantes da esquerda mundial na ONU, né? Então tá aqui o Che Guevara, Salvador Allende, Hugo Chávez e o Yasser Arafat da Palestina, tá? E o discurso do Che Guevara aqui é sensacional, vale muito a pena, tá? E o Che Guevara é uma figura, né, genial, é uma das figuras mais importantes da história, um cara com uma coragem gigantesca, né? E vale muito a pena acessar as ideias de pessoas assim, né? Assim como os filmes também, porque tem vários filmes sobre a vida do Che, né? E aí, pessoal, para finalizar os livros ainda da época da faculdade, tem esse aqui, tá? As Origens do Pensamento Grego, certo? Por quê? Porque esse livro aqui, eu já falei dele em vários vídeos, ele fala sobre a origem da filosofia na Grécia. E aí, a origem da filosofia é a origem da política, né? Porque é a origem do pensamento que começa a questionar as figuras de soberania, soberania religiosa, soberania divina, né? E começa a trazer essa discussão um pouco mais para o terreno, né, das relações humanas, da análise da natureza e etc e tal, tá? Então, e esse livro do Vernon aqui tem, né, obviamente que Platão, Aristóteles, né, e toda aquela galera dos pré-socráticos, tudo isso vale a pena ler. Mas esse livro aqui dá um apanhadozinho histórico ali muito bacana para você entender quando que nasce essa posição realmente da filosofia, tá? E aí, pessoal, vamos passar agora para alguns livros aqui que eu li depois da faculdade, tá? E que podem ajudar também a construir uma visão política bacana de mundo, tá? Em diálogo com todos esses campos de conhecimento aqui. A Privataria Tucana, do Amaury Ribeiro Júnior. Esse livro aqui é muito interessante porque ele descreve com documentos todos os crimes cometidos pelo governo FHC, José Serra, PSDB e direita brasileira, né? Venderam estatais, né, por preço de banana, enfim, né, com um ágio lá totalmente fraudulento. E aí a gente vendeu a Vale do Rio Doce, por exemplo, né, ele investiu 20 e tantos, parece que, vou chutar um número aqui, mas foi 20 e alguma coisa, tá? Então, digamos, ele investiu 25 bilhões de dinheiro público na Vale e pouco tempo depois vendeu por 27. Quer dizer, é um roubo, esse negócio inacreditável, né? E jogou fora o dinheiro e depois botou na mão dos empresários. E aí os empresários fizeram o que depois? Né? Destruíram 2 cidades, Mariana, Brumadinho, né? E se é que não vão destruir mais aí, né? Então, assim, e esse livro aqui é um livro muito legal porque também permite entender uma parte significativa da cabeça da direita brasileira, né? E aí ajuda, por exemplo, a não cair mais na conversinha de um Paulo Guedes da vida, né? De um Bolsonaro da vida e tudo mais, tá? Enfim, o Cyberpunk, que eu já falei dele várias vezes aqui também, que é um livro importantíssimo para entender uma faceta da política atual, que é essa do hackeamento, né, das sabotagens privadas, que é o que eu estou sofrendo aqui o tempo todo, entendeu? Então, enfim, e o Assange é uma figura muito importante do mundo de hoje aí, tá? É um dos grandes heróis mesmo, se a gente pode dizer assim, né? O Assange é um Che Guevara do mundo virtual, né?
E, enfim, vale muito a pena acessar as ideias dele, entender aqui o que ele pensa, tá? E estudar também o que está acontecendo com ele aí, porque é louvável da parte do Lula, por exemplo, tá chamando atenção para a importância de defender o Assange, tá? E, enfim, a gente vai seguindo aí, acompanhando isso, tá? Então esse livro aqui também é muito legal para entender essa faceta aí do mundo atual, tá? Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna, livro do Christian Kumar, também muito legal para poder entender o pensamento daqueles que classificam, né, certos conceitos que tentam desenhar um pouco aí as conexões do capitalismo com a democracia, Fordismo, pós-Fordismo, entendeu? Essas ideias são bem legais para poder entender bastante aí do que a gente está vivendo no mundo também, especialmente do século XX, tá? Esse livro aqui é muito legal também, eu li 2 vezes também. Vamos lá, pessoal, o livro do Caetano Veloso, com certeza, né? Porque, dentre outras coisas, ele ajuda aqui a pensar essas relações da arte com a política, tá? Na obra do Caetano e na obra de todos os autores que foram dialogando com ele ali no século XX, né? De maneira direta ou indireta dentro da obra dele, né? Então, Concretismo, Oswald de Andrade, Teatro Oficina e uma série de outras coisas bacanas que tem aqui também ajuda. E aqui esse livro não só a parte de política, né? Eu estou fazendo esse vídeo para falar de política, mas ele vai ajudar também a quem quer pensar a arte de maneira mais ampla, a arte brasileira, né? E tudo que está conectado com isso aí, tá? Então, Verdade Tropical, do Caetano Veloso. Esse livro aqui também é um dos mais importantes da minha trajetória, tá? O Visão em Paralaxe, do Zizek, que é um livro, que é um filósofo que está vivo, está produzindo aí bastante, né? E é um cara de esquerda também. E nesse livro aqui ele vai falar sobre essa questão das modificações de ponto de vista, né? É um livro que me ajudou muito a desenhar de maneira mais ampla essa relação entre a arte e a política, tá? Então ele permite, claro que tem, né? Tem várias coisas interessantes aqui, porque o Zizek também ele analisa cinema, como eu falei aqui, analisa outras, literatura, arte de maneira geral, comportamento, etc. Mas aqui sempre conectado com essa ideia da paralaxe, dessas modificações de ponto de vista, que ajuda bastante a entender aí, inclusive a hora de você, né, entender os limites da arte, né, e pensar essas conexões aí com a política, tá? Então Zizek também, grande livro, tá? Que me ajudou bastante. Outro livro que eu acho sensacional e que eu li depois também na faculdade é esse aqui, O Noturno de Havana, tá? Um livro do T.J. English, que é um jornalista dos Estados Unidos, e ele fez um livro para mostrar como que era Cuba antes da Revolução Cubana, né? Porque muito se fala, Cuba é uma ditadura, os bandidos chegaram lá, destruíram todo mundo, mataram todo mundo, não sei o que, escravizaram as pessoas, e estão lá até hoje, blá blá blá, uma conversa fiada, né, de quem não estuda história, né? Porque quando você estuda como é que era Cuba antes da Revolução Cubana, e esse livro aqui foi escrito por um americano, por um cara dos Estados Unidos, tá? Um estadunidense, melhor dizendo, né? Então, assim, é uma ótima referência para você entender que Cuba era uma ditadura de direita, quando o Fidel, o Che, né, e outras figuras ali tomaram lá o poder para tentar modificar aquilo ali, né? E aí foram, obviamente, combatidos pelos Estados Unidos, que é um gigante ali, né, bélico, que está ali do lado, e embargo econômico, e toma-lhe, né, embargo, e não pode negociar com ninguém, etc e tal. Teve a crise dos mísseis lá depois, né? E a saída para Cuba foi se conectar com a União Soviética. Será que Cuba se conectaria com a União Soviética se não houvesse o embargo dos Estados Unidos? Talvez não. E aí ela não teria nem, de repente, a experiência cubana não teria nem essa pecha, né, de comunista no sentido autoritário do Stalin e tal, né? E aí isso ajudaria a construir uma experiência diferente ali, que não aconteceu porque os Estados Unidos, né, enfim, fizeram um embargo. Independente disso, Cuba construiu, né, uma estrutura de saúde e educação louvável, com os recursos, né, os parcos recursos que eles tinham, né, e está aí até hoje, né? O Fidel, inclusive, tinha uma frase lá do Fidel que era interessante, que ele dizia, né, que depois que caiu o Muro de Berlim, lá caiu a União Soviética, perguntaram para o Fidel, Fidel, como é que pode? A União Soviética daquele tamanho acabou e você aí continua, né? É porque eles aprenderam a fazer míssil, aprenderam a fazer foguete, mas não aprenderam a fazer caderno, escola, né, essas coisas todas. Aqui a gente fez, então, né?
Então, Cuba é uma experiência centrada na educação, né? E esse livro aqui ajuda a entender os méritos iniciais disso, porque era uma coisa assim, né? A máfia dos Estados Unidos tinha lei seca lá, não podiam cometer crime lá e tudo mais, cassino e tudo mais, foram para Cuba, né? Para poder escravizar as pessoas ali e ficar ganhando milhões ali e o povo ferrado, né? Frank Sinatra apoiou isso, né? Enfim, o próprio Kennedy ia para lá também. E aí, quer dizer, o pessoal dali da ilha começou a encher o saco, falou, pô, meu irmão, se a gente está aqui, entendeu? Escravizando a gente, perturbando aqui, tirando da gente aqui, meu irmão, ó, vamos expulsar essas caras daqui, meu irmão, né? E aí armaram lá a questão da Serra Maestra, enfim, o livro é muito legal, tá? Vale muito a pena essa dica aqui, porque ajuda a ter uma visão política, né, madura em relação a isso, não ficar repetindo bobagem de que vai para Cuba, entendeu? Eu já fiz vídeo aqui sobre isso. Quando me mandam ir para Cuba, eu mando ir para o Haiti, que é ali do lado, e é 10 vezes mais pobre que Cuba, entendeu? E é capitalista, né? Ou, né, centrado em práticas capitalistas. Então, tem que sacar essas coisas para poder se defender desses argumentos idiotas que a direita brasileira está acostumada a produzir, tá? Um livro que eu li já recentemente agora, porque ele é mais novo, né, evidentemente, é o livro do Ciro Gomes, né? Tá aqui, tá? O Projeto Nacional Dever da Esperança, que é um livro muito importante para entender, né, a cara do Brasil atual e o pensamento do Ciro, mas da esquerda brasileira de maneira geral, né, com diferenças ali para o Lula, para o próprio Freixo e tal, mas que ajudam a ter uma noção da perspectiva de esquerda no Brasil, que é uma visão do Estado que não é ingênua, que não que não tem esse viralatismo do Nelson Rodrigues, né, esse puldismo, né, enfim, esse caráter poodle, né, que é o de achar que os Estados Unidos querem o nosso bem, né, entendeu? Não querem. O próprio Lula, né, já falou isso recentemente aí, eles pensam neles em primeiro lugar, neles em segundo, neles em terceiro, se tiver que pensar em quarto, eles pensam nele também. Então, enfim, e a gente tem que pensar na gente aqui, senão a gente fica entregando tudo para eles, enriquecendo uma meia dúzia de retardados aqui no Brasil, né, de escrotos, e o povo vai se ferrando, né, enquanto eles estão lá defendendo. Eles dizem que a gente tem que ter Estado mínimo, mas eles não têm lá. Muito pelo contrário, né? Eles têm uma base militar em quase que em cada país do mundo. Sabe o que é base militar? Estado, presença do Estado dos Estados Unidos, né? Estado mínimo é conversa fiada para Constantino repetir e Bolsonaro adotar aqui, né? Entendeu? A gente tem que pensar muito mais do que isso, né? E o livro do Ciro ajuda bastante a chegar nesse ponto aí, tá? Então, pessoal, e aí, tá, para finalizar, não vai dar tempo de falar de todos, mas eu deixo aqui mais 2 dicas rápidas. Esse livro aqui, que é o Caos, né, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, que me ajudou a ter uma perspectiva dessas conexões da arte com a política e dessa arte política com o cotidiano, tá? Que esse livro é sensacional, é um livro que fala sobre a contracultura dos Estados Unidos. E essa editora Conrad aqui, eles publicam vários livros legais dessa linha, né? Uma editora fantástica. Enfim, tá? E essa dica aqui é muito legal. Vou tentar fazer um vídeo só sobre esse livro ainda, porque esse livro é muito bom, tá? E tem essa pegada aí, tá? De entender a parte política da contracultura e da arte, certo? E aí, pessoal, bom, para finalizar aqui, tá? O livro do Agamben, Meio Sem Fim, Notas sobre literatura, Notas sobre política, né, que também é um livro muito interessante, tá? Esse livro aqui do Mia Couto, E Se Obama Fosse Africano, tá? Que tem muitas coisas legais aqui para pensar a visão política do Mia Couto, que é uma visão muito interessante, muito bacana, e também no sentido de entender as relações possíveis ali entre a arte e a política e os dilemas que isso carrega e tudo mais, tá? Enfim, vai dar tempo de mostrar tudo. O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, né? Isso aqui é até redundância falar da importância desse livro aqui, porque é um livro genial, fantástico, e que aponta, enfim, ensina pra gente muito da história do Brasil, né? De uma série de coisas ligadas a isso aí, tá? Então, O Povo Brasileiro, do Darcy. E um último autor, né, que é um dos mais importantes na minha trajetória mais recente, né, é o Edgar Morin, tá? Mas quando eu digo mais recente, dos últimos 15 anos aí, né? Porque eu já dei muita aula de lá para a galera de pedagogia, falando sobre o Morin, enfim, tá? É um autor fundamental. E aqui os 7 saberes necessários da educação do futuro,
né? E nessa lista dele aqui estão, de fato, aí várias coisas que têm conexão com a política, tá? No sentido da complexidade, que é essa discussão do Morin, que é muito bacana, tá? E que ajuda, inclusive, a entender de maneira menos ingênua as relações entre direita e esquerda, tá? Enfim. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas desse último vídeo dessa série aqui de 3 que eu fiz falando sobre o Marcelo Freixo, tá bom? E a gente volta no próximo vídeo aqui se esses animais não estragarem tudo aí, né? Não continuarem poluindo a minha vida com o lixo que eles são, beleza? Abraço aí, tamo junto, fui.